Eu sou a enfermeira Neuza, do Hospital Municipal, da ala do Respiratória. Nós estamos aqui trabalhando para que vocês fiquem em casa com segurança, com saúde na sua família. E se vocês estarem precisando de algum atendimento, que liguem, que fiquem nas suas casas, não saiam, só saiam se for extremamente necessário. Hashtag Fique em Casa Foz. Fique em Casa Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá pessoal, sou a enfermeira Karen, faz 8 anos que eu trabalho no Hospital Municipal, sou supervisora da unidade de terapia intensiva. Gostaríamos muito de estar no isolamento social, devido à nossa responsabilidade social, mas o nosso profissional, ele fala mais alto e nós estamos aqui para atender a sua família, para atender a você caso você precise. Por nós, fique em casa. Fique em Casa Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Eu sou o Dr. Zarpelon, sou coordenador da Clínica Médica do Hospital Municipal. Nós estamos com uma estrutura toda pronta para atender você e a sua família na epidemia do coronavírus. Queremos que você fique tranquilo em casa e caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelos telefones que você tem. Nós estamos aqui para você ficar em casa! Hashtag Fique em Casa Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Para evitar a aglomeração de pessoas nas unidades básicas de saúde, a Prefeitura de Foz do Iguaçu implantou o sistema de telemedicina. O atendimento é integrado ao plantão do coronavírus. A doutora Flávia Trench explica como são selecionados os casos encaminhados para o tratamento com o médico remoto. Aqui o usuário, o paciente que tiver um sintoma respiratório de coronavírus ou qualquer outro sintoma respiratório ou alguma dúvida a respeito da pandemia de coronavírus, ele pode ligar diretamente nos números, que já foram passados exaustivamente, e ele vai ser atendido então por um estudante do 5º ano que vai sanar suas dúvidas. Se for um caso leve, ele já vai receber o atestado para ficar em casa, as orientações de cuidados que ele precisa tomar no seu domicílio, e os casos mais graves ou que necessitem coleta de exame e que sejam quadros respiratórios virão encaminhados por esses alunos até o hospital, para aqueles que necessitarem ou internação ou atendimento presencial. Para um caso leve, por exemplo, de uma infecção respiratória que precisa de um antibiótico, alguma coisa, esse mesmo plantão telefônico vai destinar, então, ao atendimento médico online pela telemedicina, onde estão atendendo alguns médicos que já são médicos da Rede Pública de Saúde de Foz e que foram afastados da linha de frente porque tem risco para adoecimento grave e morte pelo coronavírus. Então, com isso, a gente possibilita que essa força de trabalho seja recuperada, eles continuam atendendo a população sem se expor a risco. Essa é uma vantagem da telemedicina. E a outra, maior que daí, é para toda a população também recebe o atendimento, esses casos mais leves, sem sair de casa, com segurança, O atendimento é realizado por acadêmicos de medicina do último ano. O plantão do coronavírus está recebendo muitas ligações de pacientes que não são casos de coronavírus. Alguns pacientes que necessitam de atendimento médico, mas a gente não julga que eles necessitam vir à triagem do corona. Ou para não sair de casa, para não se expor, a gente acaba encaminhando para a telemedicina. São os alunos do último período, que têm um pouco de mais experiência do que os outros. E a gente conversa com o paciente, às vezes a gente encaminha ele para vir para cá, às vezes para a UPA e às vezes a gente passa para o médico da telemedicina. Para o Dr. Jonathan, esta é mais uma oportunidade de estar na linha de frente na luta contra o coronavírus. Muita coisa pode ser feita dessa maneira. Nosso prefeito Chico Brasileiro, atento às inovações tecnológicas e preocupado na exposição de médicos que estivessem no meu perfil, da minha idade, e que por decreto foram afastados do serviço, e para que pudessem contribuir com a sua experiência, com a sua boa vontade, com o seu interesse
em continuar trabalhando e atendendo a população. Atento a isto, ingressou e procurou e montou um grupo para estudar a telemedicina. E nós estamos agora, inicialmente, em 3 médicos, para que a gente faça o atendimento, oriente, receite e faça o andamento e a pessoa não precisa sair da sua casa. Quando precisa, nós orientamos e indicamos onde é que ela deve ir, como é que ela deve ir. Isso é apenas o embrião, isso é apenas o começo de uma mudança de paradigma que vai fazer com que as pessoas lá na frente vão poder ter a sua receita de renovação da pressão, da diabetes, do colesterol, pedidos de exames, avaliação de exames, tudo coisas que hoje necessitem até a unidade básica de saúde e até a UPA, e vai diminuir, portanto, a demanda e vai fazer com que a pessoa não precise se preocupar com vaga, ela vai poder conversar, como eu estou agora conversando com vocês, utilizando desses meios modernos que a tecnologia nos permite. Boa tarde a todos e todas, boa tarde população de Foz do Iguaçu. Primeiro deixar claro que nós estamos aqui sem máscara, porque são 2 Newton e a máscara cria um problema de dicção muito sério, ainda mais para mim que já tenho a dicção, que não é lá das primeira maravilha do mundo. Então por isso optamos por não estar aqui de máscara na live, para não criar problemas, para que vocês consigam compreender melhor o que falamos. Vamos começar pelo boletim. A atualização dos casos, como vocês podem ver, no Brasil, o número já aumentou ali. Nós estamos com 12 mil casos confirmados no Brasil, 563 casos de óbitos, infelizmente, aumentando pelo país afora. No Paraná, aumentou de 10 para 13 óbitos. E em Foz do Iguaçu, 51 casos suspeitos, 27 confirmados, ou seja, aumentou 2 em relação a ontem. E 218 casos descartados. O que eu quero dizer é que sim, só 2 situações. Esses 2 casos que aumentaram de ontem para hoje, eles têm um perfil interessante. São os 2 primeiros casos de jovens, de um menino de 21 anos que veio de São Paulo e outro uma menina de 22 anos que teve contato com uma pessoa vinda da Europa, ou seja, o caso de contaminação local e transmissão local. Nós estamos com aumento para 51 casos suspeitos, isso porque o Ministério da Saúde mudou a orientação para casos suspeitos. Hoje, todos os casos que estão internados com síndrome respiratória aguda grave, chamada de SRAG, elas são consideradas casos suspeitos, e por isso nós tivemos esse aumento de casos suspeitos, porque estão contabilizados todos os pacientes que estão internados em Foz do Iguaçu, que têm alguma síndrome respiratória aguda grave. Continuamos com 2 casos internados e quero falar para vocês, o domingo foi pródigo, final de semana, de gente postando coisa em rede social, dizendo, quase comemorando, parece que as pessoas falam isso com alegria, dizendo que finalmente Foz do Iguaçu tinha sua primeira morte por Covid-19. Eu quero dizer à população de Foz do Iguaçu que felizmente, os 2 pacientes que estão na UTI, um do Municipal e um do Costa Cavalcante, ambos estão estáveis, estão bem e continuamos torcendo. Bem não é bem o termo, mas eles estão estáveis do ponto de vista médico, se recuperando, e vamos continuar aqui torcendo muito para que não tenhamos nenhum caso de óbito por Covid em Foz do Iguaçu. Estamos lutando muito para isso, a equipe médica está lutando bastante, os 2 hospitais estão trabalhando muito. Continuamos sem nenhum caso de óbito e torcendo para que essas 2 pessoas que estão internadas em caso grave continuem se recuperando da maneira como estão. Daqui uns dias contarei uma história para vocês, se tudo der certo, de como eles saíram dessa.
Não é isso, Nilton? O Nilton veio aqui hoje para falar um pouquinho sobre o termo de responsabilidade sanitária, sobre as ações da fiscalização que nós vamos desenvolver a partir de agora, que é o centro do nosso plano de ação que nós vamos apresentar para vocês durante essa live. O centro dessa ação significa, desse plano de ação, significa fazer cumprir o termo de responsabilidade sanitária. E o Nilton, que é o nosso diretor de fiscalização da Secretaria da Fazenda, e coordena a central de fiscalização tanto do Covid como de posturas do município. E o Nilton também vai apresentar um pouco o balanço das ações de fiscalização do município até agora. Boa tarde a todos. Como o Bobato falou, a gente está aqui para esclarecer, explicar e apresentar esse plano aí que foi elaborado pelo prefeito, pelo vice-prefeito e para tirar algumas dúvidas e como que vai ser esse plano, né, durante esses dias aí, que foi publicado hoje, perto de meio-dia, e o pessoal já estão falando assim, posso funcionar? Né, a gente já está recebendo muitas ligações, e não só no meu celular, como lá no 199 pedindo explicações, na Secretaria da Fazenda, e é isso que nós vamos sanar hoje, algumas dúvidas. E também já quero apresentar aqui que nós, já foi falado, já foi colocado em algum comentário que nós atendemos lá na central do 199 ou na central da Defesa Civil, mais de 3.000 ligações, dentre as quais algumas ou muitas delas a respeito de esclarecimento de atividades. Então, desde o início lá do dia 18 para cá, atendemos mais de 3.000 ligações, dentre elas 1.189, se eu não estiver enganado, são denúncias de estabelecimento aberto. Claro que algumas improcedentes, a fiscalização vai até o local e aquilo que foi relatado não condiz com a verdade. E aí é feito um relatório sobre isso. Também já foi feito interdições, 200 empresas foram interditadas por conta de estar funcionando sem a autorização ou não estar contemplado, né, vamos dizer assim, na exceção das atividades. Também foram feitas notificações orientativas, em torno de 600 notificações orientativas para aquelas pessoas que não estavam obedecendo o distanciamento, ou a aglomeração, tinha mais pessoas do que se poderia. Então, nesse caso, foi feito notificações orientativas. E também foram feitas 3 multas por desobediência. O fiscal chega, orienta e a pessoa não quer obedecer e aí é feita a autuação. Então, mais ou menos é isso que aconteceu até, vamos dizer assim, até hoje. E temos essa central, como o Bobato falou, são 3 equipes que trabalham de manhã, 3 à tarde e 3 à noite. Até a meia-noite essas equipes estão trabalhando. Funciona como? A fiscalização de postura do município, lá da Fazenda, a vigilância sanitária e a guarda municipal. E também temos, quando tem uma reclamação ou outra a respeito de preço exorbitante, o pessoal do PROCON vem e nós damos apoio também, assim como a fiscalização da Secretaria da Agricultura também. Eles estão lá precisando da gente, a gente vai e dar esse apoio para eles também, né, durante esse período. Quanto ao decreto de hoje, o 28014, muitas pessoas já ligam e querem saber se elas podem trabalhar assinando o termo. Então, assim, só para deixar bem claro a respeito, quem já estava autorizado a trabalhar, né? Aquelas empresas ou aquelas pessoas que não estavam contempladas em nenhum decreto, essas pessoas ainda não podem. Então, primeiramente, são aquelas pessoas que estão contempladas já no decreto. Aí elas vão fazer esse termo, tem todo um encaminhamento aqui de como eles preencher o termo,
assinando para onde que eles vão mandar. A vigilância sanitária, através do, claro, o Departamento de Vigilância Sanitária em Saúde, eles vão recepcionar isso, vão olhar e vão passar daí para a fiscalização ir até o local. Essa fiscalização vai ser como? Vai ser o pessoal de postura, o pessoal da vigilância sanitária, juntamente com a guarda municipal. E aí, a pessoa assinou o termo e não está cumprindo, aí já cabe multa direta. Então é esse o rigor que vai ter a fiscalização a partir de então. E essa fiscalização mais acentuada, logicamente, vai ser a partir do dia 8/4, que é onde que os termos já vão estar invalidados. Por enquanto, a fiscalização continua da mesma forma, né? Orientando, se tiver problema, vai ser notificado, vai ser interditado, de igual forma. Então, assim, deixar bem claro que nenhuma empresa que não está contemplada no alvará, no decreto anterior, ela não pode abrir. Então, assim, Bobato, deixar claro isso, porque muitas pessoas estão falando, eu vou abrir amanhã, eu vou abrir dia 8, e não é isso que está no decreto. Gente, o decreto que vale para abertura ainda e vai continuar valendo amanhã é o decreto 27994. Isso. Então é o decreto que autoriza aqueles 25 setores a se manterem abertos, com aquelas condicionantes dos 25 setores, e agora com o termo de responsabilidade sanitária para esses setores. Porque ou eles cumprem a regra estabelecida de não aglomerar pessoas, de não aglomerar gente, ou nós não temos condição nenhuma, por uma questão de segurança sanitária, de segurança de saúde pública, de ampliar a abertura de qualquer setor comercial a partir do dia 13, apesar do plano que nós vamos anunciar aqui. Então, assim, vamos pedir para todo mundo muita responsabilidade. A questão do termo, ele prevê inicialmente uma multa de 100 UFFI direto, se a empresa que está naquele termo não aderir, está aberta e não aderir ao termo, e as mesmas condições a partir daí. E tem um principal detalhe nesse termo, que é a questão do número de pessoas por estabelecimento. Nós estabelecemos uma regra no termo que fala em 50% da capacidade estabelecida pelo Corpo de Bombeiros. Então, quando você chegar no supermercado, em algum lugar, e tiver dúvida se está lotado ou se não está lotado, vocês vão ver uma plaquinha que tem, todas essas grandes empresas têm uma placa de capacidade de público de lotação. Só vai poder estar naqueles locais 50% dessa capacidade de lotação, limitado a uma distância de 2 metros quadrados entre uma pessoa e outra. Então a fiscalização vai atuar muito nisso, cada empresa vai ter a responsabilidade de estabelecer um método de contagem dessas pessoas, e a fiscalização, se for necessário, ela vai chegar, entrar dentro do local e vai contar as pessoas, parar o funcionamento do comércio e contar as pessoas se tiver dúvida de que não está funcionando. Porque se não funcionar isso, nós não teremos condições de melhorar a situação de abertura do comércio. Porque hoje as pessoas compreendem que nós estamos numa situação de pandemia, numa situação muito grave, que tem pessoas pelo mundo afora morrendo, pelo simples fato de que os municípios, os estados, os países não cumpriram com essa regra básica do isolamento social. Nós não iremos cometer os mesmos erros. Nós vamos fazer de tudo para que a nossa população passe por uma situação muito longe do que tem passado outros países e outras cidades pelo país afora. Nossa situação, apesar de ser tranquila se for comparada com o resto do país, mas ela é razoavelmente tranquila, porque nós estamos fazendo tudo certo até agora e vamos continuar fazendo tudo certo. Não vamos entrar em desespero, não vamos cair na disputa política, não é porque um determinado município fez que nós vamos fazer igual. Nós vamos fazer o que nossa equipe técnica tem trabalhado atentamente até agora, corretamente, com análise técnica tranquila. É essa equipe técnica que nos embasa, e não a decisão de um ou de outro município. Não é porque um determinado município tomou uma decisão que nós temos que, ao mesmo tempo, sair correndo e tomar a mesma decisão que o município tomou. Cada município tem sua realidade. Foz do Iguaçu, apesar dessa aparente tranquilidade, nós estamos no limite do nosso risco. Nós estamos com um índice de contaminação de 9,6
por 100 mil habitantes. Isso é maior do que, isso é a mesma quantidade de São Paulo, isso é mais que o dobro do que o Paraná tem. Nós só perdemos aqui no Paraná para Cascavel, que tomou a iniciativa de abrir o comércio a partir de amanhã, ou seja, numa situação de muito mais risco do que nós. Então nós queremos proteger a nossa sociedade, continuar com o mesmo pensamento de que a questão econômica precisa ser tratada de maneira diferente da saúde pública. Dito tudo isso, quem vem aqui ajudar nesse debate? O Reginaldo? Vamos apresentar o plano? Gente, assim, a ACIF, nós apresentamos no último sábado, numa reunião que tivemos com a ACIF, Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, e mais várias entidades participaram dessa reunião, inclusive órgãos como o Ministério Público, Câmara de Vereadores, Conselho Municipal de Saúde, acabaram acompanhando aquele trabalho. Naquela reunião de sábado, nós apresentamos uma série de cenários epidemiológicos que já foram apresentados aqui nesse espaço. Todos esses cenários dizem a mesma coisa. Nós continuamos sendo uma cidade de alto risco. Nós apresentamos essa proposta de plano. O texto da minuta daquele plano, por algum motivo, alguém vazou e criou um certo desassossego pela sociedade nos últimos dias, transformando como se fosse um caso resolvido. Não era resolvido, nós estávamos em debate. E vamos continuar em debate. A ACIF ontem entregou uma contraproposta ao município propondo que o comércio fosse aberto a partir de amanhã. Nós entendemos, apesar de respeitar a opinião da ACIF, entendendo a necessidade empresarial, compreendendo o momento econômico dramático que passa, mas reunimos a nossa equipe técnica e reafirmamos a decisão de não tomar uma decisão política, de não tomar uma decisão de resolver apenas a situação econômica, mas priorizar a questão da saúde pública, resolvendo a manutenção do atual quadro de isolamento social que nós estamos mantendo no município desde o dia 15 de março. Então, assim, baseado no parecer da nossa equipe técnica, da equipe de epidemiologia, que nos apresentou a situação do cenário. E termino o parecer assim: diante do cenário atual demonstrado, a gravidade da situação, recomendamos a manutenção das medidas de distanciamento social nessa semana, devido a esse ser o único instrumento de controle da doença disponível no momento. Na semana seguinte, a abertura gradual com medidas de controle sanitário. Baseado nesse parecer, nós estabelecemos, então, resolvemos manter o plano de abertura gradual do comércio, de atendimento individualizado, agendado e gradativamente controlado a partir do dia 13. Então, assim, deixar muito claro para a população, não há nenhuma mudança legal, jurídica, que autorize a mudança de abertura do comércio a partir de amanhã, a não ser os que já estão abertos. Então, nós só pretendemos mudar alguma coisa a partir de segunda-feira, se o cenário assim permitir. Então, o que vamos apresentar, o que vamos divulgar para a imprensa essa noite e até amanhã, será um plano de ação, que nós chamamos de plano para o segundo ciclo da contenção à Covid-19 em Foz do Iguaçu. Mas, como todo plano de ação, ele está sujeito a alterações e adequações, porque um plano não é uma coisa estabelecida, não é uma lei. Ainda mais num cenário de pandemia, que o cenário epidemiológico ele muda diariamente, quando não durante o mesmo dia. Nós acabamos de ver aqui do boletim da manhã para agora de tarde a apresentação da mudança de casos de mortalidade no Brasil de 486 para 563 casos, num único dia, numa mesma tarde. Então, assim, todo o cenário, se o cenário se manter estável como está, se o cenário se manter estável do ponto de vista epidemiológico como está, se tivermos a certeza que o município terá insumos para realizar os exames do PCR para a avaliação dos casos sintomáticos de síndrome respiratória aguda grave em Foz do Iguaçu, se tivermos certeza que haverá
fornecimento de mais respiradores para a cidade, nós cumpriremos o plano que estamos propondo. Vamos fazer do possível e impossível para que esse plano seja cumprido à risca como nós estamos apresentando. É o que é possível apresentar para tentar dar um certo sossego para a alma dos iguaçuenses, somente dos comerciantes. Nós estamos então propondo que esse plano seja feito em 3 etapas. A primeira etapa já em vigor desde agora, que é o formato principal do termo de compromisso sanitário, termo de responsabilidade sanitária, que nós publicamos já o decreto hoje, e a ampliação e fiscalização e tomada das medidas mais duras contra as empresas que não aderiram e não cumpriram o termo. Aí no dia 13 ao dia 21 de abril, se o termo for cumprido pelas empresas atuais, nós implantaremos o termo também para as empresas que poderiam abrir a partir do dia 13. Nós reuniremos a nossa equipe na sexta ou no sábado para tomar a decisão final se publicamos, se não publicamos um decreto de reabertura de vários setores no dia 13. Esses setores seriam, desde que tenha EPI, claro, esses setores seriam inicialmente óticas, lavanderias, barbearias, salões de beleza, clínicas médicas similares, clínicas psicológicas, de fisioterapia, odontológicas, gráficas, floricultura, chaveiros, bicicletarias, oficinas de refrigeração, revendedoras de veículos, academias de tênis e pequenos comércios. Já podemos incluir aí vidraçarias também, que não estão ali, mas esse número pode ser alterado, ampliado, de acordo com algumas necessidades que nós formos detectando, que tenham esse perfil. Empresas que podem ser abertas por ter atendimento individualizado e, de preferência, agendado. Nós até vamos exigir que alguns setores só façam atendimento agendado para que tenhamos controle do número de pessoas que estão nas ruas. Nós temos que evitar que as pessoas saiam em bloco de casa e se aglomerem nas ruas. Se funcionar tudo, no dia 22 de abril, nós abriremos então os demais setores comerciais da cidade, estabelecendo um formato de quantidade de pessoas, com regulamentos de EPIs, com obrigatoriedade de uso de máscaras, com uma série de situações relacionadas ao transporte, que até lá nós vamos estudar. Mas, mesmo a partir do dia 22 de abril, manterão-se fechados casas noturnas, tabacarias, bares, academias de ginástica, de dança similares, clubes, salões de baile, cinemas, museus, teatros, escolas e faculdades, etc. Ou seja, todos os serviços que possuem como característica básica aglomerar gente ou contato físico entre pessoas, que são os casos de academias, de escolas de dança, de escolas, de faculdades, de salões de baile, de casa noturna, eles não poderão se manter abertos até estabelecermos uma questão epidemiológica que permita a situação, ou seja, que haja uma regressão da doença em Foz do Iguaçu e na nossa cidade. Para a área de saúde, nós então queremos, a partir dessa semana, o início da testagem dos chamados casos sintomáticos, ou seja, aquelas pessoas que apresentarem sintomas de síndrome respiratória aguda grave, nós queremos todas elas sejam testadas. Estamos confiando que o laboratório CMT, que é o laboratório do Hospital Costa Cavalcante, receba esses 2.000 exames ainda na semana. Se receber esses 2.000 exames na semana, nós iniciaremos o processo de testagem, o que facilitará muito o cumprimento da meta de abrir mais uma parte maior do comércio a partir de segunda-feira, do dia 13. A recomendação do uso de máscara, mesmo que doméstica, para todos, que o prefeito já fez aqui ontem. A emissão pela Secretaria de Saúde de instruções para a confecção e orientação do uso dessas máscaras domésticas, que nós queremos fazer até amanhã. A partir do dia 13, testagem de todos os sintomas dos sintomáticos respiratórios com exames de RT-PCR feitos no laboratório CMT e do Municipal Unila. Por quê? Porque o Municipal também tem expectativa de receber até o final de semana cerca de 2.000 testes também para realizar esse tipo de exame. Se conseguirmos receber os kits, o Municipal também fará os exames, se juntando ao CMT, ou seja, temos 2 laboratórios na cidade, testando o máximo de casos possíveis, que poderá liberar mais gente para o trabalho
e permitir que se identifique o máximo número de pessoas com sintomas positivos ou descartando os sintomas. A ideia é que todos esses casos identificados como positivos sejam isolados, e nós queremos buscar daí parceria com os hotéis da cidade para transformar vários hotéis em leitos semi-hospitalares para internar os casos menos graves, para que acompanhe, para que não contamine os seus familiares, seus amigos e mantenha todo o atendimento hospitalar e acompanhamento médico mais próximo do que teria na sua casa. Com isso, nós esperamos conter a pandemia em Foz do Iguaçu. Em linhas gerais e rápidas, o plano é esse e vamos lutar muito para fazer com que ele seja cumprido. E vamos pedir à população, pedir aos empresários que tenhamos mais paciência, mais um pouco de paciência, e que entendamos que é preciso cumprir essas regras para que continuemos com a pandemia sob controle em Foz do Iguaçu. Isso, Reginaldo. Com Reginaldo, certeza. secretário municipal de segurança, coordenador da Defesa Civil. Boa noite, Bobato, e boa noite também aos ouvintes. É importante, Bobato, nós esclarecermos aqui, até tirar algumas dúvidas e alguns questionamentos da população em geral sobre a atividade, a função da Guarda Municipal nesse combate, né? Que desde quando começou esse plano de contingência, a Guarda Municipal vem atuando firmemente aí com os demais órgãos de fiscalização e as demais forças de segurança. Primeiro é importante falar que existe, né, a divisão entre a Secretaria Municipal de Segurança Pública, a Guarda Municipal e a própria Defesa Civil, da qual nós também representamos. Primeiro, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, ela tem a função de cooperar com todas as forças de segurança pública do município, que através da Sala de Gerenciamento de Crise, do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, faz o contato com as demais forças de segurança. Claro que cada força de segurança, ela atua dentro da sua área de atribuição, dentro da sua área de circunscrição, de forma isolada e também integrada, né, com as outras forças e, é claro, também com a Guarda Municipal. Então, a Secretaria Municipal de Segurança vem fazendo várias reuniões com diversas forças de segurança, seja da esfera federal, estadual e também as forças de fiscalização do município, junto com a Guarda Municipal, para trabalharem em conjunto nesse combate. Por sua vez, a Guarda Municipal, especificamente, né, para tirar essa dúvida mais específica, ela tem a sua função constitucional de cuidar dos seus bens, serviços e instalações, além, é claro, de outras leis esparsas que dá à Guarda Municipal também a competência para algumas fiscalizações da esfera municipal. Diante disso, a Guarda Municipal vem trabalhando bastante com a Secretaria da Fazenda, também com o PROCON, com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, com o pessoal do CCZ na fiscalização, né, do controle, né, dessa pandemia. Sem esquecer que com o CCZ estamos também trabalhando bastante, não deixamos de trabalhar, Bobato, na questão aí de fiscalização do combate à dengue, acompanhando as notificações, entrando inclusive naquelas residências ou em ambientes que estão fechados, lacrados, por força do decreto municipal. Então, a função da Guarda Municipal também é fazer essa atividade de apoio. É importante lembrar também que a Secretaria Municipal de Segurança, junto à Guarda Municipal, tem as câmeras de monitoramento. Várias foram as solicitações que foram requisitadas visualizações das câmeras de monitoramento através do protocolo geral da Prefeitura. A fim de dar uma celeridade nesse processo, porque dependendo do caso, acontece um acidente, um furto ou alguma situação que a pessoa precisa daquela imagem, ela pode diretamente na Guarda Municipal. Estamos fazendo um atendimento prioritário para essa demanda para acelerar esse processo. Também solicitamos, aproveitando aqui a oportunidade, Bobato, com relação aos trotes que estão acontecendo através do telefone 199, que foi montado lá dentro da Guarda Municipal, a central de fiscalização do Covid. Que através do telefone 199 foi inclusive implantada outras linhas, além daquela originária, para dar um melhor atendimento à população. Porém, ainda existem pessoas
que estão, não sei se estão testando a capacidade da fiscalização ou é mesmo por falta de responsabilidade, ligando e passando trotes, fazendo denúncias que são infundadas. Isso aí acaba sobrecarregando o sistema, né, de comunicação, e também faz com que as equipes se desloquem até aquele determinado local. Chegando lá, é uma ocorrência frustrada que não existe e deixa de atender um local que realmente precisa. E aproveitar também e falar sobre a questão dos boletins de ocorrência, né, que também solicitaram bastante, ligam lá no 99 ou na Guarda Municipal, perguntando como que está funcionando o boletim de ocorrência, que é um trabalho exclusivo da Polícia Civil, que ela continua atendendo, a Polícia Civil continua atendendo lá na 6ª SDP, na Avenida Paraná. Porém, os boletins de ocorrência de fatos de menor gravidade, como um furto simples de um telefone celular, de algum objeto de menor significância, uma notícia de fato futuro, ou algum outro boletim de ocorrência que não seja muito grave, pode ser feito através do boletim online, acessando a página da Polícia Civil do Estado do Paraná, vai ali no ícone de serviços e vai encontrar a parte que trata do boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência ele vai ser filtrado, analisado pelo pessoal que faz esse acompanhamento para dar um retorno à pessoa, mas nada impede que ela busque, né, alguma situação prioritária na própria delegacia da Polícia Civil. E para terminar, Bobato, dizer que nós estamos aí também com a Defesa Civil auxiliando nas ações sociais, auxiliando também a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Direitos Humanos e Relação com a Comunidade, com a entrega de cestas básicas quando for o momento oportuno, né? Nós estamos no apoio também que está acontecendo lá no Exército Brasileiro, que está providenciando esse trabalho, né, que está sendo direcionado através dessas secretarias e com o Exército Brasileiro, e a Guarda Municipal também está auxiliando junto com a Defesa Civil nas 2 aduanas da Ponte da Amizade e Ponte da Fraternidade, no controle de entrada e saída das pessoas que vão ou Paraguai, Argentina e vice-versa. E é isso. Obrigado, Reginaldo. Digão. Uma das dúvidas aqui, Bobato, é como vai funcionar a barreira sanitária na BR-277? Nós retiramos essa proposta que estava naquele documento que vazou do plano, porque não estava pronto ainda, mas ela foi retirada desse plano agora porque nós entendemos que ela é muito complexa para se realizar, então nós precisamos estudar ela melhor, pensar ela como fazer exatamente, porque nós teríamos que fechar pelo menos 10 ou 12 ruas de Foz do Iguaçu, isso criaria uma série de problemas, com uma eficácia muito pequena inicialmente. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma barreira sanitária no aeroporto, que ela funciona com técnicos de enfermagem, fazendo testagem, fazendo uma série de situações. Identificamos na barreira sanitária apenas um caso suspeito até agora. Então talvez criar um sistema por isso foi retirado da fase atual do plano, porque inicialmente nos parece que a eficácia é muito pequena, mas não estamos fechados ainda nessa questão, podemos voltar ao debate sobre ele sim. A pessoa pergunta aqui se um espaço terapêutico e educacional pode fazer atendimento. Diz que atende várias crianças que permanecem no local por 3h30. Espaço, se for qualquer espaço que aglomere crianças, não pode. Inicialmente não, eu tenho entendimento, a menos que o Newton tenha um entendimento diferente, mas o entendimento é que ele tem a mesma constituição, ou seja, espaço terapêutico, ele pode aglomerar algumas pessoas. Se puder aglomerar algumas pessoas, eu entendo que não pode. Shopping Center, Bobato, nesse se tudo ocorresse de acordo com esse plano, ele voltaria à atividade que dia? A nossa previsão é estudar a questão do shopping center para a 3ª semana, mas ainda não temos um formato ainda relacionado ao shopping center, porque o shopping center inicialmente tem um sistema de controle muito difícil de aglomeração de gente na parte de passeio do shopping center, na parte de praça de alimentação, uma série de coisas. Então, nós não estamos prevendo a abertura de shopping center para essas primeiras semanas, não. Eu gostaria de convidar o Zamboto para responder algumas perguntas a respeito da fiscalização.
chegar, Zamboto. Zamboto, a principal pergunta é se está havendo fiscalização nos grandes mercados e como é essa fiscalização e se ela muda a partir de agora. Por enquanto, até o dia 8, ela vai continuar da mesma forma. A denúncia lá no 199 e a fiscalização vai até o local e verifica a demanda. Nós temos recebido várias denúncias e quando a gente chega lá, o mercado, ou a maioria deles, estão tão certo, vamos dizer assim, conforme já o decreto anterior, com o distanciamento de pessoas, eles colocaram faixas no chão, os caixas estão com proteção de visor, as pessoas usam, os que estão trabalhando usando máscara, colocando álcool gel, limpando a maquininha, eu presenciei isso também. E o problema é o quê? É as pessoas que se aglomeram. Elas não estão respeitando isso, e às vezes quando é um mercado menor, não tão grande, eles ficam se acumulando fora do mercado, e aí também, nesse decreto aqui, a responsabilidade vai ser colocado para que eles tenham uma pessoa orientando esse povo que fica para fora, lotérica, correio, que não deixam entrar o número para aglomerar dentro do local, mas eles estão aglomerando fora, então vai ter que ter algum funcionário ou uma pessoa para estar orientando nesse sentido. Tá. Bobato, a respeito do PROCON, muitas pessoas reclamando do aumento de preço de alguns itens nos últimos dias. O PROCON está atendendo? Como é que está? Está atendendo virtualmente, o Zamboto pode falar disso. Posso. Assim, as denúncias também chegam para nós, e aí nós contactamos lá a Claudineia, que é diretora do PROCON, ele encaminha o fiscal junto, nós vamos até o local dando apoio fiscalizatório para que verifique se é a condição, se realmente está acontecendo isso, e é aplicado lá a multa, notificações para as empresas. Boa. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Enquanto o Digão procura lá, só deixar bem claro assim que nós precisamos do apoio da população, porque o que a gente vê assim que as empresas, na medida do possível, elas estão cumprindo com aquilo que está determinado, só que o povo eles não se atém a isso. Em vez de ficar 2 metros de distância, fica 1 metro, às vezes encostado. Vai o casal no mercado, os dois ficam juntinho ali, enfim. Ou vai a família inteira no mercado. Também. Então que 5, 6 pessoas restringam a isso, né? As crianças estão levando crianças para o mercado. Então a recomendação da saúde é que não leve criança, os idosos, né? A gente vê várias informações aí dos idosos tentando, fazendo, indo, querendo sair, mas nesse momento a gente precisa dessa ajuda. E a gente tem falado com o Reginaldo da Guarda, com os guardas municipais, talvez eles só funcionem a partir do momento que é atingido o bolso, e não é a intenção da fiscalização. Bobato, a Thaís faz uma pergunta aqui que foi bastante debatida hoje. Ela quer saber se as pessoas do grupo de risco voltam junto com as outras nesse plano de reabertura do comércio. A ideia, inclusive nós estamos discutindo isso, a ideia nós temos dúvidas sobre a questão da legalidade, de que o município possa interferir relacionado aos trabalhadores, mas a ideia é que os trabalhadores de grupo de risco sejam mantidos em suas casas em teletrabalho, mesmo da iniciativa privada. Nós vamos discutir isso durante a semana, uma maneira de evitar que pessoas de grupo de risco voltem ao trabalho, porque já diz o nome, grupo de risco. Tá. O Alberto, ele pergunta a respeito das janelinhas, os comércios de bebida que funcionam com janelinhas, Zamboto. Eles podem trabalhar? Como é que está essa situação? Se for só bar para vender ali, o pessoal tomar, eles não estão podendo trabalhar. Isso daí não está contemplado
nem no começo lá do decreto e nem agora. Agora, se ele tiver comércio a mercearia lá, vende também feijão, arroz, essas coisas, e aí é onde que nós recebemos muita denúncia, porque a pessoa tem o alvará lá e está a janelinha. Mas ele usa a janelinha, mas ele vende feijão, arroz, macarrão, esse tipo de alimento, e ele está aberto. Aí as pessoas denunciam, mas ele está contemplado pela atividade dele, que é comércio varejista de alimentos. Então, nesse caso, ele pode funcionar. E se for só a janelinha, se a pessoa comprar o produto e ir embora para casa, ela não está descumprindo nenhuma regra. O problema é se a pessoa compra na janelinha e fica ali para beber. Tomando, aí é complicado. É complicado. E com relação ao transporte público, Bobato, tem alguma previsão dele normalizar com a volta do comércio? Não, é o contrário. Nós queremos criar algumas regras maiores para o transporte coletivo, porque o transporte coletivo, se nós tivermos transmissão comunitária, pode ser um dos maiores riscos que nós teremos na cidade. Então nós vamos estabelecer algumas regras para o transporte coletivo, entre elas, a partir talvez da próxima semana, se tivermos máscara suficiente na cidade, para obrigar as pessoas que utilizaram o transporte coletivo a só adentrar o transporte coletivo utilizando máscaras. Nós ainda não estabelecemos isso como regra, porque ainda temos dúvidas sobre a questão do fornecimento das máscaras na cidade. Mas se tivermos condições de fazer, nós vamos manter a regra de ocupação mínima, de ocupação máxima do transporte coletivo, utilizar somente passageiros sentados, capacidade máxima de 50% da sua ocupação e utilizando máscaras ainda. Eu acredito que... uma outra pergunta importante a respeito das crianças no mercado, se vai ter alguma fiscalização para isso. Milton? É uma recomendação ainda, não tem uma proibição, nem para idosos, nem para criança. É uma recomendação. Então, a responsabilidade, de como está no quadro de risco, então a responsabilidade aí é do pai, e o idoso, lógico, que está lá, porque o pai vai levar a criança lá, ele sabe que a criança pode se contagiar mais facilmente do que uma pessoa numa idade média. Casas de tinta, Zamboto. Eles estão naquele grupo da questão do material de construção. Então eles podem trabalhar a gente fala teleentrega, alguns entendem como delivery. Então nessa forma as pessoas ligam, compram, fazem o pedido ou via internet ou telefone e aí a casa enfim, de material de construção é que vai entregar isso para as pessoas. Eu acredito que são essas as principais perguntas, Bobato. Lembrando, gente, eu só quero relatar de novo que esse plano publicado hoje no Diário Oficial do município, quero reforçar de novo a tese de que é um plano. É uma proposta que nós estaremos reanalisando durante a semana. Nós esperamos poder cumpri-la. Nós esperamos poder cumprir na sua íntegra e nós vamos chegar a isso, dizendo assim, reafirmamos a situação. Aquela proposta da CIF de abrir o comércio amanhã, infelizmente não podemos atender. Então nós vamos manter a proposta original de reabrir gradualmente somente a partir do dia 13. Fale, Milton. Só assim, a questão do termo de ajuste, que é o termo de responsabilidade sanitária, ele está disponível lá no site, tem o e-mail, vai ser eletrônico, ele vai para uma caixa eletrônica e aí a fiscalização sanitária no primeiro momento pega isso e vai passar lá para a fiscalização. É isso aí. Boa noite, gente. Boa noite. Temos todos uma bela semana pela frente. Eu sou a enfermeira Neuza, do Hospital Municipal, da ala do Respiratória.
Nós estamos aqui trabalhando para que vocês fiquem em casa com segurança, com saúde na sua família. E se vocês estarem precisando de algum atendimento, que liguem, que fiquem nas suas casas, não saiam, só saiam se for extremamente necessário. Hashtag Fique em Casa Foz. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Eu sou o Dr. Zarpelon, sou coordenador da Clínica Médica do Hospital Municipal. Nós estamos com uma estrutura toda pronta para atender você e a sua família na epidemia do coronavírus. Queremos que você fique tranquilo em casa e, caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelos telefones que você tem. Nós estamos aqui para você ficar em casa. Hashtag Fique em Casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá pessoal, sou a enfermeira Karen, faz 8 anos que eu trabalho no Hospital Municipal, sou supervisora da unidade de terapia intensiva. Gostaríamos muito de estar no isolamento social, devido à nossa responsabilidade social, mas o nosso profissional, ele fala mais alto e nós estamos aqui para atender a sua família, para atender a você caso você precise. Por nós, fique em casa. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Para evitar a aglomeração de pessoas nas unidades básicas de saúde, a Prefeitura de Foz do Iguaçu implantou o sistema de telemedicina. O atendimento é integrado ao plantão do coronavírus. A doutora Flávia Trench explica como são selecionados os casos encaminhados para o tratamento com o médico remoto. Aqui o usuário, o paciente que tiver um sintoma respiratório de coronavírus ou qualquer outro sintoma respiratório ou alguma dúvida a respeito da pandemia de coronavírus, ele pode ligar diretamente nos números, que já foram passados exaustivamente, e ele vai ser atendido então por um estudante do 5º ano que vai sanar suas dúvidas. Se for um caso leve, ele já vai receber o atestado para ficar em casa, as orientações de cuidados que ele precisa tomar no seu domicílio, e os casos mais graves ou que necessitem coleta de exame e que sejam quadros respiratórios virão encaminhados por esses alunos até o hospital, para aqueles que necessitarem ou internação ou atendimento presencial. Para um caso leve, por exemplo, de uma infecção respiratória que precisa de um antibiótico, alguma coisa, esse mesmo plantão telefônico vai destinar, então, ao atendimento médico online pela telemedicina, onde estão atendendo alguns médicos que já são médicos da Rede Pública de Saúde de Foz e que foram afastados da linha de frente porque tem risco para adoecimento grave e morte pelo coronavírus. Então, com isso, a gente possibilita que essa força de trabalho seja recuperada, eles continuam atendendo a população sem se expor a risco. Essa é uma vantagem da telemedicina. E a outra, maior que daí, é para toda a população também recebe o atendimento, esses casos mais leves, sem sair de casa, com segurança. O atendimento é realizado por acadêmicos de medicina do último ano. O plantão do coronavírus está recebendo muitas ligações de pacientes que não são casos de coronavírus. Alguns pacientes que necessitam de atendimento médico, mas a gente não julga que eles necessitam vir à triagem do corona. Ou para não sair de casa, para não se expor, a gente acaba encaminhando para a telemedicina. São os alunos do último período, que têm um pouco de mais experiência do que os outros. E a gente conversa com o paciente, às vezes a gente encaminha ele para vir para cá, às vezes para a UPA e às vezes a gente passa para o médico da telemedicina. Para o Dr. Jonathan, esta é mais uma oportunidade de estar na linha de frente na luta contra o coronavírus. Muita coisa pode ser feita dessa maneira. Nosso prefeito Chico Brasileiro, atento às inovações tecnológicas e preocupado que na exposição de médicos que estivessem no meu perfil, na minha idade, e que por decreto foram afastados do serviço, e para que pudessem contribuir com a sua experiência, com a sua boa vontade, com o seu interesse em continuar trabalhando e atendendo a população. Atento a isto, ingressou e procurou e montou um grupo para estudar a telemedicina. E nós estamos agora, inicialmente, em 3 médicos, para que a gente faça o atendimento, oriente, receite e faça o andamento e a pessoa não precisa sair da sua casa.
Quando precisa, nós orientamos e indicamos onde é que ela deve ir, como é que ela deve ir. Isso é apenas o embrião, isso é apenas o começo de uma mudança de paradigma que vai fazer com que as pessoas lá na frente vão poder ter a sua receita de renovação da pressão, da diabetes, do colesterol, pedidos de exames, avaliação de exames, tudo coisas que hoje necessitem até a unidade básica de saúde e até a UPA, e vai diminuir, portanto, a demanda e vai fazer com que a pessoa não precise se preocupar com vaga, ela vai poder conversar, como eu estou agora conversando com vocês, utilizando desses meios modernos que a tecnologia nos permite.